Bom, vamos lá. Câmera, luz, áudio, ação. Bom, galera, bem-vindos de volta ao Giro Elétrico. Eu sou o Guilherme e hoje eu vou mostrar para vocês uma lente que tem dado muito o que falar no mercado de foto e vídeo, que é uma lente, uma inovação da Sigma, é uma Zoom 2845 da linha Arte, que é a linha superior da Sigma. E o que é especial nela? Primeiro, ela tem abertura constante de 1.8, o que traz muita luz para a imagem. Depois, a imagem dela, a qualidade da imagem é muito alta, é muito boa mesmo. Outra coisa legal nela é que ela tem várias funções programáveis. Ela pode, para quem filma, ó, ele tem a abertura sem som nenhum, ó, ou com um clique. Dá para escutar? Eu, como filmo muito, eu uso sem clique. Apesar que hoje em dia já não se muda muito a abertura durante uma filmagem, mas é legal ter essa opção. Outra opção que ela tem é o autofocus e o focus manual, que está aqui, esse botãozinho. Ela tem um outro botão que é para travar com a abertura automática. Então, ó, ele trava, não dá para abrir, aí o controle fica na câmera, é automático. Ela não tem nenhum tipo de estabilização na lente. Uma coisa muito interessante é que o zoom dela, de 28 a 45, é interno, dá uma olhada. Então não muda nada na câmera, é constante o formato e o tamanho dela. E para que serve isso? Isso para quem filma é muito bom. Se você monta a câmera no gimbal, depois que você estabilizou, que você ajustou todo o balanço, você pode mudar a distância focal dela, que ele vai continuar sempre balanceado. Isso é ótimo para quem filma. Eu comprei essa lente para filmar em estúdio e para filmar externas. Deixa eu explicar. No estúdio, ela é ideal porque com abertura 1.8 no tripé, eu consigo ter muita luz, então eu não preciso tanta iluminação, ela é ideal para isso. Tá rápido o foco, né? Sem problema. E o fundo tá lá, ó, desfocado. Sempre 1.8. Aproveitar e vou falar, ela vem com essa bolsinha, ó, que é bem prática para carregar a câmera, carregar a lente se for necessário. Vem nessa caixa. E é isso aí, ó. Corta! E quando eu tô filmando fora do estúdio, em parques, coisas assim, às vezes tem muita poeira. E eu sempre trocava a lente, tô todo o tempo trocando a lente da câmera, e isso acaba empoeirando o sensor, então eu tinha que gastar muito limpando o sensor. Com essa lente, eu pretendo limpar menos. E eu nunca precisei de nada mais que 24 ou 50 milímetros. Essa aqui não tem 24, é 28, então às vezes eu preciso afastar um pouquinho mais, mas é pouca diferença. E vale lembrar que ela é uma full frame, então o 28 é 28 mesmo na Lumix ou na Sony. E os 50 milímetros também não vai ter, mas o 45 serve bem. Ela é uma lente muito versátil, porém não tem um zoom muito grande. Se você busca uma lente, por exemplo, para casamento com grande zoom, essa aqui não vai servir. Ela é feita em alumínio e plástico, a qualidade você sente na mão, pesa 950 gramas, o que é um pouquinho pesado de verdade, mas para quem trabalha com zooms grandes, ela não faz muita diferença. Ela vem com esse parasol aqui que é muito legal. Aqui tem um botão para clicar, ó, aqui fecha, tá montado. Ela vem com anéis para montagem de filtros, como esse aqui é um filtro UV para proteger contra a luz. Pode ser montado qualquer tipo de filtro. Ela é uma lente, segundo a Sigma, que ela pode ser usada em chuva, então ela tem bastante proteção contra a umidade e contra a poeira. Como eu já disse, eu comprei ela para filmagem, mas eu tirei também algumas fotos, eu vou mostrar algumas fotos noturnas e outras durante o dia. A qualidade dela é excepcional. O buquê que ela faz são aquelas bolinhas, sabe, no fundo com a luz, são bem redondinhas, assim, no canto da imagem ele tem um pouco do olho de gato, mas é normal. Eu gosto muito da qualidade da imagem da Sigma, que é muito característica. Principalmente para filmagens, ela é muito bonita. Ela tem pouquíssima deformação, o pouco que tem dá para ser corrigido posteriormente no software de edição. Eu não notei muita aberração cromática. O que é bem interessante também é que ela tem pouca vignette, ou seja, os cantos das imagens não é tão escuro.
Porém, um dos pontos negativos que eu encontrei, aliás, acho que é o único ponto negativo que eu achei nela, que é chamado de respiração da lente. Quando eu estou focado num objeto e mudo a distância, ele tem como se fosse um movimento, isso aí é chamado de respiração. Quando eu estou filmando em 28, eu sinto mais do que no 35, por exemplo, mas também é aceitável, não é uma coisa muito problemática, mas tem que ser dito. Então, outra coisa que eu tenho que lembrar é que essa lente é uma lente full frame. Por enquanto, ela é fabricada apenas para Panasonic Lumix, que é o L, formato L, e para Sony, que é o formato E. Não sei se eles vão lançar para outras câmeras, mas por enquanto é o que tem. Ela já está sendo vendida no Brasil, porém o preço no Brasil é alto ainda. Eu tive procurando e vi que custa quase 12 mil. Mas é uma lente para quem quer investir na qualidade do trabalho, quem quer ter muita dinâmica na hora de trabalhar sem ter que trocar lente. E essa abertura de 1.8 é fantástica, dá para isolar o fundo, mas é uma coisa assim excepcional. Para quem filma em estúdio, como eu faço, essa lente aqui é fantástica, porque está no tripé, então dá para usar o 1.8 com facilidade. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de comentar, se tiver qualquer dúvida me escreve que eu vou responder. Valeu e até o próximo giro.